A internet não nasceu quando o TikTok foi criado, e qualquer pessoa sabe disso, ou deveria saber. A rede mundial de computadores foi concebida na década de 1960, e o seu principal protocolo foi criado por Tim Berners-Lee na década de 1990. De lá para cá, a evolução foi enorme, onde passamos de páginas web planas com alguns links e várias figuras animadas bem pesadas para websites complexos, com fotos e vídeos em alta definição, e uma profusão de conteúdo que é ilimitada. Então, vale a pena revisar apenas 11 dos principais feitos surpreendentes que a internet entregou para o mundo da tecnologia. Arroba no endereço de e-mail. Hoje, estamos completamente familiarizados com o uso da arroba para utilizar o serviço de correio eletrônico, mas não são todos os usuários que sabem como chegamos neste resultado. Na verdade, a arroba foi utilizada para o endereço de e-mail porque essa era uma tecla pouco utilizada. A solução apareceu em 1971 e foi encontrada por Ray Tomlinson, que utilizou esse símbolo para separar o nome de usuário do serviço de hospedagem onde aquele endereço de correio eletrônico estava hospedado. Por ser muito pouco utilizado na época e por não criar confusão com outras teclas do teclado, ele optou pela arroba. O que faz muito sentido. Na prática, um endereço de e-mail é composto pelo nome do usuário mais arroba mais serviço de hospedagem ou domínio do site. Aqui, arroba tem o sentido de em ou at. O primeiro e-mail indesejado. Isso aconteceu em 1978, quando Gary Tuek enviou diversas mensagens de correio eletrônico não solicitadas para os usuários da ARPANET para vender computadores. Ou seja, dá para dizer que essa é a primeira mensagem de spam da história. E já consigo imaginar como os internautas da época ficaram com aquela sensação mista entre a surpresa e a revolta. Primeira realeza a enviar um e-mail. Isso aconteceu em 1976, quando a Rainha Elizabeth II enviou um e-mail através da ARPANET. Hoje, isso se tornou comum entre os membros da realeza britânica, apesar da recente proibição dessas pessoas em ter uma conta no Twitter. Por todas as fofocas e tretas que circundam os membros da realeza britânica, você já deve imaginar por que eles estão proibidos de usar o Twitter. Nomes de domínios gratuitos. Mesmo que hoje isso seja considerado algo inverossímil, o registro de nomes de domínio era algo completamente gratuito no passado. Qualquer pessoa poderia registrar um domínio se desejasse, sem precisar desembolsar um centavo sequer. Foi a partir de 1995 que os países começaram a impor tarifas para os registros de domínio. Em alguns casos, os preços eram proibitivos para os meros mortais, alcançando os $100 nos Estados Unidos para uma validade de 2 anos. Com o passar do tempo, os valores caíram drasticamente, o que permitiu a democratização das propriedades na web. O primeiro navegador web da história. Muita gente não sabe, mas o mesmo Tim Berners-Lee que fundou a World Wide Web também desenvolveu aquele que foi o primeiro navegador de internet da história. E não podemos dizer que o pai da internet foi muito criativo na hora de batizar o software. O primeiro navegador web recebeu o nome World Wide Web. Só depois é que o programa veio a se chamar Nexus. Esse navegador web não conseguiu se estabelecer no mercado, já que ele não estava disponível em todos os países do mundo. Por outro lado, de forma bem equivocada, muitas pessoas acreditam que os primeiros softwares concebidos para navegação na rede mundial de computadores são o Mosaic e o Netscape. A primeira venda na internet. De acordo com o livro The Darknet, Inside the Digital Underworld, o primeiro item que foi vendido pela internet na história foi nada menos que a tão polêmica marihuana. Acredite se quiser. Por motivos bem óbvios, a entrega foi feita de forma presencial, já que ninguém seria maluco em despachar o produto pelos correios. Por outro lado, a primeira venda que foi feita integralmente pela internet, com um produto comercial socialmente aceitável com a entrega feita pelos correios, aconteceu em 1994, quando Duncan vendeu um CD de música e realizou o pagamento online. Por que o Facebook tem a cor azul? O Facebook tem azul como a principal cor da rede social até hoje porque Mark Zuckerberg entendeu que essa seria a cor mais visível para ele,
e não para os demais usuários. Ou seja, os daltônicos e outros usuários que entendem que a cor da plataforma deveria ser o vermelho ou o verde que escrevam de forma direta para o menino Zuck em sua conta oficial no Facebook. O significado do CAPTCHA. Qualquer pessoa que já navegou na internet pelo menos uma vez na vida já se deparou com um CAPTCHA, que é aquela sequência de imagens que serve para reforçar a segurança do usuário em determinadas plataformas. Para quem não sabe, CAPTCHA é o acrônimo de Prova de Turing Pública completamente automatizada para diferenciar computadores dos humanos. Simples assim. A origem do nome Google. Muitos acreditam que a origem do nome Google vem do termo Gogol, que na matemática significa um número composto por 100 zeros. Na verdade, isso tem algum fundo de sentido. Quando a empresa foi fundada, o Gogol foi selecionado porque representava o objetivo dos seus fundadores em organizar as informações infinitas disponíveis na internet. Porém, na hora de registrar o domínio em definitivo, Shane Anderson escreveu o nome errado. No lugar de Gogol, escreveu Google. E o registro de domínio foi feito desse jeito. Como não valia a pena mudar o nome depois de tudo funcionando, temos hoje o Google, o principal motor de busca da internet e uma potência do mundo conectado. As cabras do Google e do Yahoo. Google e Yahoo sempre foram muito comprometidas com o meio ambiente, e desde o início de suas atividades tomaram diversas medidas para reduzir as emissões de carbono das duas empresas. Porém, ambas decidiram ir além na causa. O Google fechou um contrato para receber 200 cabras na sua sede em Mountain View, com o objetivo de reduzir o consumo de energia ao utilizar os animais para comer a grama dos gramados do local. O Yahoo achou aquilo sensacional, e fez o mesmo em 2007. O Wi-Fi nunca foi um acrônimo. Um grupo enorme de pessoas acredita que o termo Wi-Fi é um acrônimo para Wireless Fidelity. Porém, esse entendimento é um equívoco. O nome anterior a essa tecnologia era IE 802.11b, mas o consórcio que gerencia tudo que envolve as comunicações sem fio no planeta decidiu simplificar o termo comercial para Wi-Fi. E o termo Wi-Fi, dentro deste contexto aplicado, significa apenas e tão somente Wi-Fi. E nada mais. A escolha por Wi-Fi se deu porque a fonética era a mesma de Hi-Fi, deixando a missão de lembrar qual é essa tecnologia algo muito mais simples para o consumidor. Depois, a Wi-Fi Alliance usou o termo para definir o padrão para fidelidade sem fio, e foi isso que fez com que muitas pessoas acreditassem que o termo possui um significado que nunca teve. Conclusão. Apresentar essas curiosidades sobre a internet que utilizamos todos os dias é uma forma de expandir a nossa percepção sobre essa incrível rede mundial de computadores. Além disso, é uma maneira interessante de absorver conhecimento sobre um assunto que até poderia passar batido para muitas pessoas. Entendo que estou dessa forma contribuindo positivamente com conteúdo útil para um grande grupo de usuários que desejam conhecer mais sobre o mundo da tecnologia. Além disso, para aqueles que não são tão íntimos com a tecnologia, conseguiram terminar este conteúdo sabendo um pouco mais. No final das contas, todos vão ganhar com isso de alguma forma. Se você gostou do que viu neste vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e visite o eduardomoreira.com.br para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com atualizações diárias no Twitter e siga a nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, e para me seguir nas redes sociais, é só procurar por @eduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço, e até a próxima!